Alô, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo então. Mais um dia aí, o nosso sexto dia do desafio emagrecimento. Estamos aqui quase finalizando já. Você provavelmente já deve ter sentido aí uma diferença no seu corpo, deve ter sentido uma diferença durante a sua semana também. Me conte aí nos comentários como você está se sentindo. Ainda não acabou, vai acabar amanhã, né? Mas hoje nós estamos no sexto dia, já indo para a reta final, e hoje eu vou ensinar você uma técnica maravilhosa que vai ajudar você a comer menos, para que você não exagere na sua comida e com isso você facilite muito mais o emagrecimento. E o melhor de tudo, sem passar fome. E além disso, você continuará comendo as coisas que você quer comer. Porém, como você vai aprender a comer menos, você não irá exagerar, não irá ficar com peso na consciência. Então, vamos começar o nosso dia de hoje? Então, vamos lá? Já lembrando aí, dá o curtir aí para nós, né? Já bota aí o seu curtir, já bota aí também o seu inscrever, compartilhe. É bem bacana aí a gente está vendo esse conteúdo aqui sendo propagado para outras pessoas também, né? Então, vamos lá. Vamos propagar esse conteúdo aí para mais pessoas também? Mas então tá, vamos lá. Vamos falar sobre emagrecimento então? Vamos falar aí como é bom esse processo de emagrecimento? E eu quero pedir a permissão de vocês aqui. Eu mostrei para vocês um depoimento de algumas pessoas que emagreceram com o processo que eu faço, né? Se não me engano foi ontem eu mostrei para vocês aí alguns depoimentos, né? Foi rapidinho, de algumas pessoas que participaram do processo que eu faço. E eu gostaria de estar mostrando para vocês agora pessoas que fizeram outros processos que não foi para emagrecimento, mas que foi para ansiedade, que foi para depressão, só para você perceber como a ferramenta com que eu trabalho, ela consegue ajudar você com essas questões de traumas emocionais de várias formas. É um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, tá? Mas eu gostaria de estar mostrando agora para que a gente já possa entrar no nosso conteúdo e assim vamos de agora em diante de vento em popa aí no nosso conteúdo. Pode ser? Vamos lá então? Permita eu mostrar para vocês aqui? Um processo transformador e vale demais a pena. Não tem como mensurar. É maravilhoso. Foi algo muito grandioso, muito. Recomendo porque gostei realmente. Na minha vida foi um divisor de águas. E foi uma experiência maravilhosa. Então hoje eu estou super bem e eu recomendo a todos. Já na primeira sessão com resultados muito bons. E muito transformador. Em poucos dias já é possível notar a diferença. Recomendo a todos o Sidney, façam isso por vocês. Logo nos primeiros dias eu comecei a sentir uma grande diferença. Que você precisa de uma solução definitiva, que você precisa que alguém te oriente, que te dê um norte na sua vida. Confiem e se entreguem aos processos do Sidney, porque vale muito a pena. Eu fico até sem palavras, eu não tenho como expressar em palavras, porque pra mim foi algo muito grandioso, muito, principalmente pra mim que já vinha de várias outras terapias tentando encontrar a causa, a raiz do meu problema, da minha ansiedade. E o Sidney conseguiu me guiar por esse caminho, foi um excelente mestre. Eu super indico porque ele é um excelente profissional. Contatem ele, conversem com ele pelo WhatsApp, ele tira todas as dúvidas e façam porque é muito bom. Então, gente, olha, se você está procurando uma ajuda, pode confiar. Vai em frente, se dê esse presente, se permita. Maravilha, né? Bacana ver esses resultados assim, né? E o mais interessante é que muitas pessoas, elas nem sequer percebem que precisam de ajuda, né? Então existe um processo primeiro de conscientização para que depois ela entenda que aquele problema que ela está passando, muitas vezes pode ser resolvido com um processo de psicoterapia, um processo de hipnoterapia, né? E o emagrecimento é uma grande causa disso, né? Um grande exemplo disso. Que as pessoas, às vezes, elas não sabem de onde vem aquele desejo insaciável, né? De doce, de comida. E ela não sabe por que ela tem esse sentimento, mas muitas vezes vem lá de trás a ansiedade, a depressão, né? É uma somativa de coisas, como eu já venho falando aqui para você durante toda essa semana, né? Então, falando aqui agora sobre o nosso emagrecimento, continuando com o nosso desafio,
Eu quero saber de você. Quantos passos você já deu hoje? Quantos litros de água você já bebeu hoje? Você fez aí a matriz? Você tem clareza do porquê você quer emagrecer? Lembra do nosso primeiro exercício lá do começo? Lembra desse exercício? Onde a gente falou sobre a matriz do emagrecimento, quais são os benefícios de se cuidar, os benefícios de comer corretamente, quais são os malefícios de não se cuidar, quais são os malefícios de não comer corretamente. Você lembra desses modelos, desses exemplos que a gente combinou aqui na aula e do que você anotou, do que era importante para você? Lembra aquela hipnose que a gente fez também, que te deu um pouco mais de clareza? Como está isso para você? Hoje, você está determinada a conseguir os benefícios que você busca? Está claro isso para você? Acredito eu que já esteja muito mais claro do que antes. E qualquer coisa, só repetir a hipnose que vai te reforçando cada vez mais. Então, é interessante como muitas vezes a gente, numa primeira vez que a gente faz hipnose, já tem total clareza e às vezes já começa a ter um caminho ali e você repete uma, duas vezes, pronto, já clareou aquilo que você estava com dúvida, já ficou muito mais reforçado também. Então é interessante às vezes a gente se auto-perceber para olhar para dentro, né? E ter o autoconhecimento de entender o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, para que a gente realmente tenha clareza e buscar aquilo que a gente quer. Então, é interessante a gente seguir esse passo a passo, seguir o caminho, né? Para realmente querer emagrecer. Porque se você está tentando emagrecer, mas não sabe exatamente quais são os benefícios que você busca, não sabe exatamente por quê, você pode ter muita dificuldade, né? Porque você vai acabar desistindo várias vezes no meio do caminho, porque todo o processo, né? Lembra da construção, da reforma da casa? Sempre antes de melhorar, vai dar uma piorada, porque você não está acostumado com aquele processo e aí você vai sentir aquele cansaço, né? E se você tem clareza do porquê você quer, esse cansaço ele vai ser superado e é importante você entender isso. Então, vamos ter aqui muito claro, né, que você tem que ter uma meta realista, certo? E o que eu quero dizer com essa meta realista? Talvez você esteja agora querendo emagrecer 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, né? Como o Rômulo aqui. Fale um pouco sobre dormir na hipnose. Já falo sobre isso aí, tá bom? Já falo. Eu vou falar um pouco antes. Por favor, me dá um feedback aqui no... Só para eu saber. Mas eu acredito que deu certo agora, né? Acho que voltamos aqui. Deixa eu ver. Comentário de alguém aí. Só pra gente saber. Voltou? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Me dá um feedback aí. Eu acredito que sim, porque aqui no celular voltou. Eu acho que voltou para vocês também, né? Só para saber. Mas eu acredito que deu certo agora, né? Acho que voltamos aqui. Deixa eu ver. Eu acho que sim. Tá. Bom, eu vou considerar que sim, porque eu acabei de ver aqui no celular que voltou aqui a minha voz, voltou a minha imagem. Então, eu peço desculpa aí para vocês que deu uma travada aqui, não entendi o que aconteceu, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, você pode estar querendo emagrecer 10, 20, 30, 40 quilos, né? Como o Rômulo aqui emagreceu 45 quilos, né? Ele está aqui no chat com a gente. Então, olha só, muitas vezes a gente bota uma expectativa tão alta do resultado que a gente vai ter, que a gente acaba olhando só lá para frente. É claro, é claro que ter um objetivo lá na frente é extremamente importante, é claro. Porém, a gente tem que entender que tudo existe um processo, né? Tudo existe um passo a passo. Eu posso querer fazer uma maratona? Posso, mas eu sei que para eu correr uma maratona, eu vou ter que me preparar primeiro. Então, assim, a minha primeira meta vai ser começar a correr. Depois vai ser começar a correr 1 quilômetro, depois 2, depois 3. E a cada pequena meta que eu vou alcançando, vai aumentando a minha coragem, minha autoestima, minha autoconfiança. Então é extremamente importante você sim ter o olhar lá para frente, mas também entender que o processo é passo a passo. Porque se você só olha lá para frente, você não reconhece as suas pequenas vitórias, tá? Então é extremamente interessante você reconhecer essas pequenas vitórias também, para que você se fortaleça ao meio do caminho, né? E assim você vai colocando pequenas metas e assim, eu quero emagrecer 1 quilo. Opa, já emagreci 1 quilo. Vou agora emagrecer 2. Vou emagrecer 3.
E assim você vai, cada pequena meta, se encorajando mais, percebendo que você é capaz, percebendo que você tem força, percebendo que você consegue, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu já percebi que algumas pessoas, sim, eu quero emagrecer 35 quilos. Ok, legal, bacana, vamos lá, vamos fazer um processo. Aí depois fica chateada, né? Fala assim, eu não consegui emagrecer 35 quilos. Ué, mas o que deu? Não sei. Quando eu emagreci 32, empaquei, né? Não consegui mais, tô frustrada, tô triste. Eu assim, pô, peraí, olha só, né? Você tava com mais de 100 antes, agora você tá abaixo dos 70 aqui, né? E você ainda está frustrada, né? Olha só como que é a questão, né? A pessoa ela fica tão fixada com aquele resultado final lá na frente que ela nem apreciou o trajeto, nem apreciou ali o pouco a pouco, né? Então, assim, o que é melhor? Você não perder nada, né? Não eliminar nada, não emagrecer nada, ou ter emagrecido 50% do seu objetivo? O que é melhor? Né? Então, se a gente entende que emagrecer 15 é melhor que nada, que emagrecer 20 é melhor que nada, a gente não se frustra porque a gente não emagreceu 30, 35. Então é interessante a gente entender esse passo a passo. Até porque, como eu já falei aqui em outros dias, né? Emagrecer 50 quilos é uma coisa. Emagrecer aqueles últimos 5 que falta é outra. Tá? São momentos diferentes e estratégias diferentes. Então, se você precisa perder bastante peso, é um tipo de estratégia. Se você quer perder pouco peso, é outra estratégia. Na descrição do vídeo de ontem, eu coloquei lá o passo a passo que eu fiz para emagrecer 30 quilos. E lá eu mostrei toda a estratégia. Então você pode perceber que uma pessoa que tem muito peso, ela vai emagrecer muito mais rápido do que uma pessoa que tem que perder só 5. Né? É capaz daquela pessoa que tem 150 quilos perder 50 quilos e a pessoa de 5 não perdeu 5. Por quê? Porque são estratégias diferentes, são momentos diferentes, né? Então, a pessoa às vezes ela está disposta a fazer o que é preciso fazer para perder uma grande quantidade de peso, mas às vezes ela não está disposta a fazer o que precisa para perder só aqueles últimos 2 quilinhos, aqueles últimos 5 quilinhos, né? Então, é interessante você entender esse ponto, né? E que corpo magro é uma coisa, corpo malhado é outra, tá? Corpo atlético é outra história. Então, cada fase é uma fase e é importante você entender isso. Então, aprecie o seu caminho, degrau a degrau, para que você possa chegar lá na tua meta final. E aí, conseguiu a tua meta de 1 quilo? Legal, coloca a meta de 2 agora. Conseguiu a meta de 2? Legal, vamos para a meta de 3. Por exemplo, eu emagreci, certo? Agora, eu estou numa meta de ganho de peso. Não de gordura, mas de massa magra, de músculo, né? Então, assim, agora minha meta é diferente. Né? Então, assim, até hoje eu sempre falei assim, eu emagreci 30 quilos, né? Só que daqui a pouco eu vou voltar lá para os meus 75, 70, 80, não, eu tô com 70. Então daqui a pouco eu vou voltar para 75, 80, mas não é de gordura. Eu vou voltar para o 80, só que vai ser de massa magra, musculoso, né? Assim eu pretendo. E aí o que vai acontecer? Eu vou falar assim, eu emagreci 30 quilos, mas eu tô com 80 agora, daí vai ficar até meio confuso falar, né? Mas entenda que é um momento diferente. Né? Eu quero continuar magro, porém quero ter um corpo mais musculoso, quero ter um corpo mais bonito, né? Então é uma questão minha. Eu acho legal, então eu vou fazer isso. Mas isso é uma questão minha. Até hoje eu nunca vi necessidade. Já fazem 8 anos que eu tô magro e eu não vi necessidade. Agora que eu tô chegando perto que eu tô com 40 agora, né? Agora que eu tô com 40, eu pensei, agora eu vou começar a trabalhar um pouco mais a minha parte muscular. Né? Até para a questão da longevidade, da minha velhice também, né? Vou começar a trabalhar até para ficar um pouco mais forte aí, para poder brincar melhor com meu filho, né? Para ter mais disposição, né? Preparar melhor o corpo também. Então eu vou começar a trabalhar o meu corpo de forma musculosa e aí é claro que eu vou ganhar algum peso aí, só que eu vou ganhar massa magra. Então perceba como é diferente as estratégias e assim, eu vou ficar triste porque eu ganhei 2, 3 quilos? Não, muito pelo contrário. Eu vou ficar feliz porque aquilo foi o meu objetivo. Né? Então entenda seu objetivo e fique feliz com ele, certo? Só emagrecer é uma coisa. Por exemplo, eu emagreci, mas eu tinha muita barriga, né? Então, como eu tinha muita barriga, ficou uma pelezinha aqui embaixo, né? Ficou uma pelezinha aqui. E aí eu fui malhando, fui treinando e essa pelezinha saiu, né? Então, observe que, só emagreci? Legal. Agora, poxa, eu quero tonificar mais o corpo, quero ficar com o corpo mais firminho. Então agora eu tenho que começar a malhar para poder ter um corpo mais firminho. Mas assim, cada momento é um momento,
né? Então, primeiro vamos para a primeira etapa aí, não sei qual que é o seu momento agora, mas primeiro vai para a primeira etapa. Depois de você concluir essa, vamos para a próxima, daí coloca uma nova meta, né? Então, cada momento é um momento. Entendido isso, eu quero que você entenda, né, falando ainda sobre essa questão de metas, que entre 8 e 80, né, a vida não é 8 e 80, ou é tudo ou é nada. Não é bem assim, né? Entre 8 e 80 existem 72 etapas. Como eu falei ali anteriormente, né? A pessoa queria emagrecer 35 quilos, ela emagreceu 32 e estava frustrada, porque os últimos 3 estavam difícil. E eu falei assim para ela, ó, se tu quer eliminar esses últimos 3, tu tem que fazer mais isso e isso. Ah, mas eu já estou fazendo tal e tal coisa. Pois é, mas agora é uma estratégia diferente, né? Então é necessário a gente entender esse momento. E entender que cada passo é importante. Sempre tenha clareza que não é 880, tá? Não é a lei do pêndulo, ou tá lá ou tá cá, certo? É um passo a passo. Isso tem que ficar muito claro para você, para que você consiga realmente conseguir o seu processo de emagrecimento sem frustração, certo? Você vai com probabilidade, né? Ah, isso aqui é possível chegar. Se outras pessoas chegarem, eu também consigo. Mas não vá com expectativa, né? Porque expectativa é diferente de probabilidade. Uma coisa é você perceber que existe a possibilidade, outra coisa é você nem sequer fazer algo e querer ficar com a expectativa que vai dar certo. Não, faça que a possibilidade aumenta, certo? Outra coisa que a gente tem que pensar também é com relação à quantidade de comida que você está comendo. Será que a quantidade de comida que você come hoje, ela está fazendo você realmente emagrecer? Será que a quantidade que você come hoje está mantendo seu peso? Será que a quantidade que você come hoje está fazendo ganhar peso? Né? Lembrando que nem tudo é só quantidade, né? A qualidade muda muito. Lembra que eu comentei com vocês que naquele vídeo lá que eu expliquei o passo a passo que eu emagreci os 30 quilos, eu comecei, na época, né? Eu comecei e eu percebi que eu estava comendo 2 quilos de comida, porque eu pesei a comida, né? E aí eu percebi, poxa, eu estou comendo 2 quilos. E aí depois eu pensei, poxa, eu tenho que diminuir meu estômago, né? Porque o meu estômago está muito grande e não tem como emagrecer comendo tanto assim. Então eu fui fazer uma estratégia lá e fui comendo menos. No final do processo, no final dos 10 meses, eu estava comendo o equivalente a 300 gramas de comida, o que é bem pouquinho, tá? Se você pesar aí a sua comida, você vai ver que você come aí pelo menos uns 600, 700 gramas, pelo menos, né? Se você comer normal. E com o tempo, eu fui entendendo que qualidade é muito melhor do que quantidade, né? E aí eu fui ajustando, né, a quantidade de comida que eu estava querendo ali, ajustando também a qualidade, e hoje eu tenho um estômago mais ou menos aí de uns 500 a 600, né? O que está meio que dentro da média aí, certo? Só que hoje, apesar de não estar mais comendo 300 gramas, né? Porque já passei pela fase de emagrecimento e tal, né? Eu fui ajustando aos poucos, não fui aumentando de uma hora para outra, né? Até porque eu aumentei a atividade física. Quando aumenta a atividade física, você tem um pouco mais de necessidade de botar nutrientes para dentro. Então eu fui ajustando até que eu achei o meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio foi aí na faixa de 500 a 600. Esse é o meu ponto de equilíbrio com o estilo de vida que eu tenho, né? O teu estilo de vida vai ser diferente, certo? Se você é mais sedentária, se você é mais ativa, e isso você vai descobrir com o tempo, certo? Como que você vai descobrir? Quando você emagrecer, você vai começar a fazer alguns ajustes na sua vida. E aí você vai começar a perceber o seu corpo, né? E com consciência, com a intenção de entender seu corpo, você vai descobrir qual é a quantidade ideal para você, inclusive a própria quantidade ideal para você e de qualidade também, tá? Ficou claro isso? Boa noite, Érica, seja muito bem-vinda. Érica, muito obrigado aí por pedir para o pessoal colocar o like, muito obrigado. Já lembrando aí, né, dando aquela reforçada aí no que a Érica acabou de falar, né? Vamos colocar o nosso like aí, vamos deixar esse like bonito aí no vídeo aí, né? Vamos lá. Vamos perceber que muitas vezes, né, a gente acha que come pouco, mas será que a gente realmente come pouco, né? Às vezes a quantidade de comida que você está comendo pode até ser pouca, né? Talvez você não come um prato desse tamanho. Só que, como eu comentei essa semana, 100 gramas de amendoim equivale aí a cerca de 15 bananas em relação a
a calorias, né? Então, assim, claro que o volume de 15 bananas é muito grande. 15 bananas é muita coisa, né? Não teria como comer 15 bananas. Mas você come 100 gramas de amendoim tranquilamente, né? Só que, em questão calórica, 15 bananas equivale a 100 gramas de amendoim, mais ou menos, né? Então, perceba que às vezes, mesmo comendo pouco, porém comendo muito errado, você pode acabar engordando, né? Pode acabar ganhando peso e tendo muita dificuldade para emagrecer. Então, aqueles docinhos, né, que a gente adora ali, do amanteigado, com esse açúcar por cima, isso aí pode complicar muito o seu emagrecimento, né? Pode complicar muito mesmo. Então, é interessante você sempre ficar olhando a qualidade da comida, né? A qualidade é muito mais importante que a quantidade. Hoje eu como mais do que antigamente, mas eu como com mais qualidade. Com isso eu mantenho o peso, né? Até porque o meu estilo de vida hoje também me permite fazer isso, né? Então é interessante você se conhecer e perceber no seu dia a dia qual que é a quantidade e qualidade que você está comendo, para que você perceba o que realmente satisfaz você. E você vai percebendo isso com o tempo. Tem meu avô, né? Eu não cheguei a conhecer o meu avô, mas a minha mãe fala que o meu avô, ele sempre falava assim: a gente tem que levantar da mesa com um pouquinho de fome. O meu avô falava isso. O meu avô era magro, né? E nunca ninguém entendia o que ele queria dizer, né? E ele sempre saía saciado. Só que era saciado, não era cheio, o que é bem diferente, né? E na cabeça dele, né, aquilo que ele fazia era sair da mesa com um pouquinho de fome. O que ele queria dizer com isso? Para você sair da mesa leve, para você sair da mesa e depois não ter canseira, não ter sono, não ter aquele cansaço pós-almoço, né? Quando você come demais, ou na quantidade demais, ou excesso de carboidrato, depois da comida você vai ficar com aquela lombeira: ai meu Deus, comi demais. Você já percebeu quando você come demais a feijoada, né? Você fica com aquela sensação de ai meu Deus, né? Quando você come demais carboidrato, você também fica com essa sensação de ai meu Deus. Então, esse sono que vem depois, né, é o excesso aí que está gerando. E aí fica ruim para trabalhar, você não produz direito, né? Tem vários problemas. Eu comentei com vocês com relação à quantidade, né? A quantidade certa, né? O meu avô falava que era para a gente sair da mesa um pouquinho mais leve, né? Para a gente não sentir aquele peso depois do almoço, depois da janta. E quando você janta, por exemplo, se você janta muito perto de dormir, depois você vai dormir mal, né? Você vai ter pesadelo, você dorme mal, no dia seguinte você acorda quebrado, né? Acorda cansado. Então depende muito da comida que você vai comer na noite também, e a quantidade que você vai comer, e muito perto na hora de dormir também. Então é importante à noite comer coisas mais leves, tá? E com relação à pergunta do Rômulo aqui, né? Se é normal sentir sede depois da janta. Olha, depois de qualquer alimentação, é normal sentir um pouco de sede, né? Principalmente se você costuma botar muito sal, né? Se você costuma botar muito sal na comida, você vai sentir mais sede, mais rápido, né? Eu, como não uso sal na minha comida, então eu não sinto sede com esse intervalo tão curto, né? Como você colocou aqui, 25 minutos. Eu demoro um pouco mais para sentir sede, até porque eu estou bebendo água o tempo todo também, né? Ficou claro isso aqui para vocês, né? Questão de qualidade, questão de quantidade, né? Para você ir descobrindo sobre você mesmo, você vai se analisando, né? De acordo com o seu estilo de vida, você vai percebendo se você, estou começando a ganhar peso. Se está começando a ganhar peso, começa a olhar a qualidade, começa a olhar a quantidade. Estou emagrecendo. Legal, né? Se é esse o teu objetivo, bacana. Estou mantendo. Descobri aqui, né, que essa quantidade e essa qualidade é para manter o corpo. Então você começa a conhecer seu corpo aí, né? E claro que se você mudar a sua rotina e a quantidade de comida e a qualidade continuar igual, você mudando a rotina, você vai mudar o teu corpo também, né? Por exemplo, a quantidade de comida e a qualidade continua igual? Continua. Mudou a rotina? Mudou. Alguma coisa vai acontecer com o seu corpo. Ou você vai ganhar peso, ou você vai perder peso. Certo? Então é importante, sempre que você mudar a rotina, você ficar de olho, porque vai ter que ser ajustado alguma coisa aí. Certo? Por conta da questão de comer mais calorias, né? Ou estar gastando mais calorias. Na tua rotina, você gasta uma quantidade de calorias por dia. E durante o dia, o que você come, a qualidade que você come, você ingere uma quantidade de calorias. Então, se você muda ou a alimentação ou a rotina,
alguma coisa vai acontecer com o seu corpo. Entenda bem isso, tá? E quando você perceber, analise se aquele que está acontecendo é o que você quer. Se é o que você quer, tá tudo bem. Se não é o que você quer, começa a perceber o que você precisa mudar, que talvez seja a qualidade ou talvez a quantidade. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os impactos da infância, né? Eu já dei aqui alguns exemplos para vocês, né, com relação a isso, mas hoje eu vou dar uma pincelada mais branda, assim, para a gente poder entender que nem tudo é só questão de abuso, por exemplo, né? Muito embora eu vou falar sobre isso aqui também daqui a pouquinho, mas, por exemplo, a criança, ela é muito autêntica, a criança, né? A criança, às vezes, ela quer comer e às vezes ela não quer. E aí os pais, preocupados com a saúde da criança, os pais começam a forçar a barra. Começam a forçar, olha, come senão tu não vai brincar. Come para ficar bonita. Come porque senão o Papai do Céu não vai gostar de você. Come porque não sei o que lá. E esse tipo de comportamento com a criança, eu sei que o pai não faz por mal. Afinal de contas, a criança nasceu e não trouxe manual de instrução. Certo? A criança não veio com manual, né? E aí os pais, preocupados com a saúde e tudo mais, eles ficam meio que forçando a barra. Só que esse forçar a barra demais é ruim, tá? Por quê? Porque a criança começa a associar que ela tem que comer para poder ficar saudável, ela tem que comer para a mamãe ficar feliz, ela tem que comer para o papai ficar feliz, ela tem que comer para o tio gostar da gente, ela tem que comer por causa disso, comer por causa daquilo. Ela começa a entender que a vida é comer. E aí começa a criar uma programação dentro da cabeça dela que se eu tô triste, eu tenho que comer. Se a mãe tá triste, eu tenho que comer. Se o pai tá triste, eu tenho que comer. Se alguém não gosta de mim, eu tenho que comer. E aí eu começo a ter uma vontade de comer que eu não sei de onde vem. E isso vai para a vida adulta, tá? Vai muito para a vida adulta. Teve até um caso de uma mulher que a gente tratou, que ela falou o seguinte, olha, Sidney, eu não entendo por que eu tô ganhando peso. Eu faço de tudo para emagrecer, eu era magra até uns 3 anos atrás, e nos últimos 3 anos eu engordei muito. E a gente falou assim, mas o que aconteceu nos últimos 3 anos? Eu disse, nada. A minha vida continua exatamente igual, mas eu tô com uma vontade de comer muito maior, e eu acabo comendo sem perceber, às vezes, e eu ganhei muito peso nos últimos 3 anos. E a gente começou a fazer um processo com ela, e a gente descobriu que era uma situação dessa. Come para a mamãe ficar feliz. Come para o papai ficar feliz. E aí o que aconteceu? Isso ficou lá na programação dela, e há cerca de 3 anos a mãe dela estava muito doente. A mãe dela estava muito, mas muito doente, né? Com fase terminal já, né? E depois que a mãe dela começou a ficar doente, ela não percebeu, mas ali começou a aumentar os desejos por doce, começou a aumentar o desejo de comer, aquela compulsão alimentar que ela começou a ter, ela não percebeu isso. Mas, coincidentemente ou não, isso começou a acontecer com ela. E aí a gente, através de uma técnica, né, que eu uso de regressão, eu fui lá na criança, a gente verificou que era justamente isso que estava acontecendo com ela, e a gente interrompeu esse ciclo, né? A gente mudou aquela programação mental ali, e aí a partir disso, a ansiedade diminuiu, a compulsão alimentar diminuiu, e ela começou a se cuidar para poder ficar melhor, mais saudável, para poder cuidar da mãe dela também, né, que já estava em fase terminal. Olha como um pequeno detalhe pode vir interferir na vida adulta, né? Então, assim, sim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, ela queria ver a mãe dela feliz, e a programação dela era essa, né? Então, isso acontece com todo mundo? Não, nem com todo mundo, mas pode acontecer, tá bom? Então, é importante a gente ficar ciente que nem tudo é só alimentação, nem tudo é só atividade física. Tem muita coisa na nossa programação mental que pode estar influenciando no seu peso de hoje, no seu corpo, né? Outra coisa que acontece também é a questão de escassez, tá? Teve um caso que eu atendi de uma cliente que ela passou não chegou a ser fome, tá? Ela não chegou a passar fome, mas ela passou muita dificuldade. Ela via os coleguinhas comendo alguma coisa legal no colégio e ela não podia comer. Ela via os coleguinhas comendo bolacha recheada e ela não podia comer. E aquilo começou a dar nela uma sensação que quando eu crescer eu vou comer o que eu quero. Quando eu crescer eu vou comer o que eu bem entender, né? Isso não era consciente, mas depois ali dos seus 25 anos ela estava trabalhando numa empresa grande, tinha um bom salário, e só que o emprego era ruim pra caramba, ela não gostava, era muito estressante,
e ela começou a criar o hábito de todo santo dia, depois que sai do trabalho, ela passava numa lanchonete lá, comia um pastel, comia uma coxinha, tomava um refrigerante, e aquilo, ao passar do tempo, foi ganhando peso. E ela não conseguia mais parar com esse hábito. Isso para ela estava sendo muito ruim. E aí, então, a gente fez a regressão com ela, a gente percebeu que essa dificuldade que ela tinha na infância, porque os pais não tinham dinheiro, quando ela conseguiu um emprego, o emprego dava uma boa condição financeira para ela, isso veio à tona. Agora eu vou fazer, porque agora eu mereço. Agora eu vou comer tudo aquilo que eu não pude comer até hoje. Então, ela tinha aquela necessidade de, por exemplo, ir sair com as amigas, ela tinha uma necessidade de pagar para todo mundo, porque ela queria mostrar para ela mesma, não era nem para os outros, era para ela mesma, que agora ela pode, ela tem condições. Ela sempre tinha vontade de comer quase tudo que tinha no cardápio. Então, olha como uma escassez da infância reflete isso na vida adulta também, né? Então, tem muita coisa que acontece aí e a gente nem sabe por quê. Ah, por que veio essa vontade? É igual pessoas que gostam de humilhar os outros, né? Tem pessoas que gostam de humilhar os outros só para poder se sentir melhor. É, fala, seu feio, seu isso, seu aquilo. Isso não vai ajudar o outro, mas para quem falou, a ideia que o outro é menor, dá nele a ideia que ele é maior, né? Então a gente percebe, mas por que fazer isso? Para ele dê um gostinho, tá? Para ele ter um benefício, mesmo que seja inconsciente, mas para ele tem. Às vezes ele foi muito maltratado na infância e agora está querendo aí maltratar os outros para que ele possa se sentir melhor, né? Claro que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, não é uma regra, tá, pessoal? Eu só estou dizendo aqui de alguns casos que aconteceu. E aqui, o impacto de abuso, né? Eu já falei para vocês aqui que muitas vezes o abuso na infância pode fazer com que a pessoa, na vida adulta, ganhe muito peso por uma questão de proteção. Isso eu já falei para vocês, né? E só dando uma pincelada aqui por cima, eu já contei até alguns casos que aconteceu também, então não vou reforçar isso aqui, só para poder a gente saber que existe isso. Até aqui vocês já entenderam o quanto o emocional de vocês está impactando na vida de vocês, correto? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa técnica de como comer menos sem passar fome, tá? E aí eu pergunto para você, como está a saúde do seu estômago? Você tem cuidado do seu estômago? E aqui eu quero falar, por exemplo, assim, tem pessoas que são intolerantes a algum tipo de alimento, por exemplo, intolerante ao leite, mas ela vai lá e toma o remedinho, né, o Lactocil, se não me engano, para poder comer aí derivados de leite, queijo, né? E essa pessoa, ela acaba tendo uma digestão menos ruim por conta do remedinho que ela comeu, porém, se ela é intolerante, ela vai ter o problema, né, de ter todos os efeitos colaterais do leite, porque afinal de contas ela é intolerante, né? O fato dela tomar um remedinho para dar uma mascarada, ela não vai sentir o problema, mas o corpo está sentindo, né? Vai ter espinha no rosto, vai ter inflamação no corpo, né? Então entenda que não é porque você não está sentindo que aquilo não está fazendo mal, tá? Então assim, poxa, você é intolerante? Então não tolere, certo? Não tome um remedinho para tentar mascarar, porque só o fato de, mas eu gosto, tá, tudo bem, mas saiba que não é porque tomou um remedinho que o negócio não vai fazer mal para você. É como se você estivesse se auto-envenenando, né? Só que você não quer admitir que é isso, né? Outra coisa que é importante, você está mastigando bem os alimentos? Isso faz parte da tua saúde, do teu organismo aí, né? Do teu estômago. Se você mastiga bem, automaticamente a digestão vai ser muito melhor. E se a digestão vai ser muito melhor, você vai emagrecer muito melhor também, tá? O emagrecimento não é só uma questão de vou comer menos e com mais qualidade, mas também fazer com que o seu aparelho digestivo funcione melhor também. Você está botando excesso de fritura para dentro, né? Tá olhando as combinações dos alimentos, né? Então é importante você entender isso. E aqui, aproveitando essa imagem, né, do estômago, o que a gente vai fazer na hipnose de hoje? A hipnose de hoje, a gente vai diminuir a capacidade de comida do estômago, certo? Por exemplo, a bariátrica, ele reduz fisicamente o tamanho do estômago.
Então você tem um estômago grande, ele vai lá e reduz, fica com o estômago pequenininho. E como ele fica com o estômago pequenininho, você come bem menos, certo? Mas eu não sei se você já ouviu falar que existe uma outra técnica, né? Que é o do balão intragástrico. O que que isso faz? Imagine o seguinte, você tem lá no seu estômago uma capacidade de comer de aproximadamente 1 quilo, 2 quilos, não sei. Você sabe a capacidade que você está comendo. Todo dia você olha o tamanho do seu prato, né? Então, você tem aquela capacidade ali, certo? Então, puxa ele pela sua memória. Qual que é a quantidade de comida que você come? Né? Olha o seu prato, né? Começa a lembrar do seu prato. Você tem aí uma ideia da quantidade de comida que você come. Agora, imagine que se o teu estômago tem aquele tamanho, o que que aconteceria com você se você colocasse uma bola lá dentro, né? Uma bexiga, um balão dentro do teu estômago? O balão iria ocupar boa parte desse espaço, né? E aí você automaticamente vai comer menos. Por quê? Porque boa parte desse espaço está ocupado pelo balão. Concorda? É como entrar num carro, né? O carro entra 5 pessoas. Mas se o carro já tiver 3 lá dentro, não vai entrar mais 5, porque já tem 3 lá dentro, né? Então agora vai entrar só mais 2. Ficou claro para vocês esse exemplo? Ficou, né? Então, olha só. Essa técnica aqui é uma técnica real que acontece, né? Você pode ir num consultório, né? E vai lá, coloca um balão desse aí. Mas existe a possibilidade também da gente colocar um balão hipnótico, tá? O balão hipnótico, ele é um balão imaginário, tá? É um balão imaginário. O seu estômago vai estar lá daquele tamanho, porém, você vai estar com um balão imaginário dentro do estômago, e como o seu estômago vai acreditar que ele tem aquele balão lá dentro, você automaticamente vai comer menos. E até aconteceu um caso bem curioso comigo, né? Vocês viram o depoimento dele aqui, né? Teve uma das pessoas que mandou depoimento aqui para mim. Ele um dia me ligou desesperado, né? Ele falou assim para mim: Sidney, eu vou passar fome. Eu assim: não, tu não vai passar fome, né? Mas por que tu acha que vai passar fome? Não, porque eu sou acostumado a comer 3 vezes. Eu sou acostumado todo dia, toda refeição eu repito 3 vezes. Tá, e qual que é o problema? Cara, hoje eu comi uma única vez e nem foi tão grande. E já me encheu. Eu tô com a sensação de estar com o estômago cheio. Eu falei assim, tá, e qual que é o problema? Não é bom você estar comendo menos e já está se sentindo saciado? Aí ele comentou o seguinte, ó, imagina uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato tem aquele tamanho. Se você bota os 2 sapatos lá dentro, vai preencher a caixa de sapato. Mas se você bota só um sapato lá dentro, a metade da caixa vai ficar vazia. Aí aquele dia eu estava no telefone com ele, né? Eu parei, pensei, e eu lembrei, tá, mas o nosso estômago não é uma caixa de sapato, o nosso estômago é tipo um balão, né? É um balão, é uma bexiga, né? Se você assopra, você vai encher, e quanto mais você assopra, mais ele enche, certo? Mas quando você esvazia, ele fica pequenininho de novo. E aí ele fica laceado, né? Fica mais molengo, assim, fica mais laceado. E aí você enche de novo, você enche, e quando você meio que exagera, ele vai lá quase explodindo, né? E aí eu expliquei para ele dessa forma, olha, primeiro que o teu estômago não é uma caixa, ele não é um quadrado ali, né? O teu estômago ele é mais uma bexiga, é parecido com uma bexiga. Se você tem uma bexiga ali, você tem um balãozinho, e você der um assopro razoável, né? Um assopro menos pequeno, ele já vai ter a aparência de cheio, não vai? Ele falou assim, é verdade, vai ter essa aparência de cheio. Pois é, se você quiser soprar mais ainda, ele vai esticar mais ainda, não vai? Se vai esticar. Pois é, mas ele desde o começo ele já estava cheio. Só que você quis encher mais ainda. E aí ele foi esticando, né, dando aquela aparência mais brilhosa, mais transparente. E isso também acontece com o seu corpo, com o seu estômago, né? Então, entendendo, né, que o nosso estômago é como se fosse um balão, quando você enche demais, ele fica parecendo que está estufado, né? Está cheio, você passa mal, né? Então, entenda que o balão ele não precisa ser esticado, né? Você pode dar um pequeno sopro e pronto, você já tem ali um balãozinho, certo? Ele já vai estar cheio. E se esse balão tiver com outro balão dentro, você vai precisar encher muito menos. Ficou claro isso para vocês? Ok, e como é que funciona, né? A questão do balão hipnótico. A gente vai imaginar que nós estamos colocando esse balão lá dentro, tá? Que é colocado através de um... Se você for fazer real, né? For uma clínica fazer, o que eles vão fazer? Eles vão introduzir uma mangueirinha na sua boca,
né? Uma mangueirinha. Ele vai até o estômago. Quando chegar lá no estômago, vai ter um balãozinho na ponta, né, da mangueirinha. Aí eles vão começar a colocar um líquido azul dentro dessa mangueirinha, vão encher o balãozinho. E quando o balãozinho ficar cheio, aí eles tiram a mangueirinha. O balão fica lá, a mangueirinha sai, né? E aí, aquele procedimento, né, de sair de dentro da boca ali, aquela mangueirinha e tal. E aí o balão fica lá dentro do teu estômago, né? E ele vai ter duração aí cerca de 6 meses, mais ou menos, né? O balão oficial aí, o balão real, né? Em cerca de 6 meses mais ou menos, de 3 a 6 meses mais ou menos, certo? É assim que funciona. E aí algumas perguntas podem perguntar assim, né? Sidney, mas se esse balão imaginário, será que mesmo que funciona, né? Porque afinal de contas, eu sei que o meu estômago continua no mesmo tamanho. Sim, mas entenda que, lembra da analogia do balão? O teu estômago é um balãozinho. Você pode encher um monte ou você pode encher um pouco. Você que escolhe, certo? E aí, pensando na questão da imaginação, observe o seguinte. Se eu pintar agora um risco no meio da rua, né? Ou se você lá na rua, provavelmente se for asfaltada, vai ter aquela listra lá, né? E eu falo para você assim, ó, caminha aí por essa listra, né? Você iria caminhar naquela linha lá? Você teria coragem de caminhar naquela linha? Claro, obviamente, não vindo carro nenhum, né? Você tá ali, só você, estrada, tá tudo vazio. Você teria coragem de caminhar por cima de uma linha? Você acredita que você tem capacidade de caminhar por cima de uma linha? O teu corpo, será que está pronto para caminhar por cima de uma linha? Me responda aí. Você acredita que você conseguiria caminhar por cima de uma linha? Totalmente firme, totalmente seguro? Eu acredito que sim, né? Eu acho que todo mundo já fez isso em algum momento da vida, né? E até mesmo andar por cima do meio-fio, né? Quem nunca, quando criança, adolescente, gostava de ficar ali entre a calçada e a rua, naquele meio-fio ali, se equilibrando no meio-fio, né? E todo mundo já caminhou, todo mundo teve coragem de fazer isso, não é verdade? Então, olha como é interessante a nossa imaginação. Quando a gente está ali em total firmeza no chão, todo mundo faz. Afinal de contas, você tem total segurança, né? O que de errado pode acontecer? Nada, né? Agora vamos elevar um pouquinho aí essa questão. Vamos imaginar agora que ao invés de ser uma linha desenhada no chão, agora seja uma fita, como se fosse uma corda bamba, né? Só que ao invés de ser uma corda, é uma fita, que ela é mais larga. Só que ela tá ali, ó, no gramadinho, tá bem de leve, né? Olha ali, ó, não dá nem um palmo de distância, né? Olha, o capim até tá encostando ali na fita ali, ó, tá vendo? Então aquela fita ali, ela tá bem baixinha. Então uma ótima atividade, inclusive, para fazer para ter equilíbrio, né? Eu fazia bastante essa atividade aí. Para mim foi uma das coisas que recuperaram o meu pé quando eu torci o pé, foi muito bom para mim. Então, assim, me ajudou também bastante a emagrecer, né? Quando eu comecei a fazer esse slackline, é um exercício que trabalha muito o corpo, né? Você tem que ter equilíbrio, e para ter equilíbrio você acaba trabalhando o corpo, desenvolvendo muito bem o corpo. É bem legal, bem bacana. E olha só, se essa fita tivesse aí bem baixinho, né? 10 centímetros, questão de 3 dedos, assim, mais ou menos, né? Você teria coragem de passar por uma fita dessa? Né? Lá no gramado, ou então em cima de um colchão? Teria, não teria? É muito normal, né? Muito facinho fazer isso, né? E aí você percebe que com um pouquinho de treino, você consegue passar por uma fita dessa, né? Por mais que ela seja um pouco meio bamba e tal, né? Mas com um pouquinho de treino você acaba desenvolvendo aí a habilidade de estar caminhando por cima dessa fita, certo? E ali, como é baixinho, você, mesmo não tendo aí uma habilidade muito grande, você se arrisca, você treina, você se permite testar, né? Agora, eu vou te perguntar o seguinte, e se fosse um pouco mais alto, né? Se fosse um pouquinho mais alto, assim, tipo a altura de um prédio, mais ou menos, né? 50 metros de altura, 100 metros de altura, será que você teria coragem? Né? Olha só, quando ela estava baixinha, essa fita, você precisava caminhar por ali usando o mesmo equilíbrio, o mesmo desenvolvimento do corpo, tudo igual, não mudou nada, né? Mas quando você começa a olhar para a altura, você começa a imaginar a possibilidade de cair. E quando você começa a imaginar a possibilidade de cair,
você começa a tremer de medo, você começa a bater uma ansiedade, você começa a se travar. Não, não vou. Não, capaz, vai que eu caia. Não, não vou, né? Então, olha como a sua imaginação, ela interfere no seu corpo. Porque só pelo fato de você olhar uma altura de um prédio, a fita lá em cima, você começa a se imaginar, você já começa a tremer. Você já começa a criar uma agonia, uma aflição. Você já começa a se travar todo. E não consegue nem sair do lugar, às vezes, né? Por quê? Porque a sua imaginação está tentando proteger você, tá? Olha só, a fita é a mesma. 10 centímetros de altura, né? 3 dedos assim, do gramado. 10 centímetros de altura, você vai por quê? Porque você imagina que não tem perigo nenhum. Você imagina que se cair, é gramado, é fofinho, é até gostoso, até, né? Então a sua imaginação é positiva. E como a imaginação é positiva, você cria coragem. E aí você vai. Mas olha só que interessante. O meu equilíbrio é o mesmo. O meu corpo vai requisitar os mesmos músculos, os mesmos movimentos para eu me equilibrar numa fita de 10 centímetros, para eu me equilibrar numa fita de alguns metros. É exatamente o mesmo equilíbrio. Só que o problema é que quando você sabe que existe uma altura, você já começa a imaginar o risco. E quando você começa a imaginar o risco, você começa a ter comportamentos diferentes. O seu corpo reage diferente. Eu ando com fita dessa daí, o meu máximo até hoje, eu acho que foi uns 3 metros de altura, mais ou menos, né? Então, olha que interessante. 3 metros de altura e baixinho, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É por isso que quando a gente está andando na fita, né, independente da altura que a gente está, se é baixinha, se é alta, né, o que a gente faz? A gente não olha para o chão, a gente olha para frente, a gente fixa o olhar lá na frente e se concentra só lá, para que a gente não deixe a nossa própria mente nos enganar com relação à altura, entendeu? Então a gente olha lá para frente e ignora o restante. Então quando você tem um objetivo claro, igual o exemplo que eu dei ontem, né? Olha para o foco lá, para a meta e não deixa nada mais te atrapalhar, certo? Então, olha como a sua imaginação interfere no seu corpo, fazendo você tremer, fazendo você travar, fazendo você ter ansiedade, fazendo você ter medo, né? Então, a tua imaginação interfere completamente no teu medo. E assim, a hipnose também interfere na sua mente, porque ela vai reprogramar a sua mente, e ela também vai interferir no seu corpo, te dando sensações que você até então nem acreditava. Um grande exemplo que eu gosto de falar, acredito eu que já aconteceu com todo mundo, já deve ter acontecido com você, de você ter se machucado, às vezes feito um corte, e principalmente quando a gente está andando no mato, principalmente, né? Quando a gente está andando no mato, numa trilha, uma coisa assim, a gente faz um corte, né? Machuca alguma coisa, e a gente não percebe. Por quê? Porque a gente está com atenção nos perigos que podem acontecer no meio do mato. Às vezes a gente está trabalhando, a gente está tão focado no trabalho que a gente está prestando atenção em outras coisas. E aí daqui a pouco a gente olha assim, a mão com sangue. De onde é que é esse sangue aqui? Daí olha, cortei aqui. Aí depois que você viu o corte, aí é que começou a doer. Ficou claro como a imaginação, o que você pensa, faz você sentir alguma coisa no seu corpo. Como a ansiedade, o medo, você se sente travado, né? Então, igual aquele exemplo que eu estava dando, né? Às vezes você se corta e você não percebe. Mas quando você vê aquele corte, aí sim começa a doer, começa até... Parece que aquilo ali chama muito mais a sua atenção, né? Então, observe como o teu corpo, ele é controlado pela sua imaginação. E quando você não está vendo ali o problema, muitas vezes você nem percebe e não vai sentir, né? Tanto é que hoje já tem vários casos, tá? Vários casos de hipnose sendo utilizada para fazer cirurgia cardíaca, inclusive, tá? Se eu não me engano, em Londres, há uns 3 anos atrás, um senhorzinho de mais ou menos uns 80, 90 anos, ele não podia, por conta da idade, não podia ter anestesia normal, né? A anestesia química, por conta da idade, e os médicos estavam um pouco receosos de fazer lá o transplante de coração nele, por conta da anestesia química dele. E aí o próprio paciente foi atrás de outras alternativas e ele encontrou a hipnose. E a cirurgia foi feita com anestesia hipnótica, ou seja, a força da mente dele é quem fez com que ele
fizesse o transplante de coração sem sentir dor, tá? Não que a pessoa não sinta, é claro que ela sentiu ali que as pessoas estão mexendo, estão tocando, mas ela não sentia dor, né? Aqui no Brasil tem uma pessoa que esses dias eu vi uma entrevista que ela fez uma retirada de seio, né, de mama, por conta da doença que ela tinha, e ela tinha alergia às anestesias químicas. E aí ela também foi atrás da hipnose e fez aí com a hipnose a retirada da mama. E ela também relatou a mesma coisa, que ela comentou lá que ela sentia que os médicos estavam mexendo ali, mas ela não sentia dor, né? Olha que incrível que é a tua mente, né? Não é a hipnose que é incrível, é a tua mente que é incrível. A hipnose é só um caminho ali, né? Então, olha como é interessante isso. E, né, na odontologia, a gente vê bastante isso também, né? Dos médicos estarem usando a anestesia hipnótica. Então, a sua mente é tão incrível que você consegue controlar todo o seu corpo, né? Então, muitas vezes você vê algumas pessoas que elas, né, em treinamento militar, principalmente, né? Em treinamento militar, você percebe que tem pessoas que elas aprendem a controlar a dor. Eles não sabem que aquilo é hipnose que eles estão fazendo lá, mas eles estão usando a força da mente para poder controlar a dor, para poder suportar a dor. E você vê isso claramente em você quando você está numa situação de extremo, né? Quando você está numa situação extrema, você mesmo já passou por situações que, em casos normais, você até duvidaria que você seria capaz. Mas, quando você percebeu que aquilo ali não tinha outra escolha, você se superou. Você foi muito além do que você imaginava, porque a sua mente, ela criou alguns bloqueios ali com relação à dor, com relação a cansaço, enfim, para que você pudesse fazer aquilo que era necessário. Então é interessante a gente perceber aí como a nossa mente trabalha a nosso favor nesse caso, né? Então, beleza. Feito isso, agora eu quero perguntar para vocês se vocês estão prontos para poder fazer a nossa hipnose de hoje, tá? Que a nossa hipnose, ela vai ser baseada na colocação do balão intragástrico, certo? E aqui nós temos já essa imagem que é clássica, né? Todos os dias eu estou colocando ela para trazer consciência para você que todos os seus hábitos, comportamentos, né? Todas as suas escolhas, o seu corpo é reflexo dos seus hábitos, comportamentos, né? O seu corpo, ele é reflexo das suas escolhas do seu dia a dia. Então é sempre importante a gente ter essa consciência muito clara, né? Então tá, quero pedir, primeiramente, agradecer imensamente aí a paciência que vocês estão tendo comigo, tá? Porque mesmo caindo aqui, travando a live, né? Vocês estão aqui comigo até agora, então eu quero agradecer imensamente aí o fato de você estar aqui, certo? E vamos começar então? A partir de agora, sente-se de forma confortável. Olha um ponto fixo lá na frente. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, segure. 1, 2, 3, 4. Isso. Mantenha os olhos abertos, solte o ar e relaxe. Isso. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Isso. Muito bem. Mais uma vez, puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar e segure. 1, 2, 3, 4. Solte o ar, relaxe, mantenha seus olhos abertos. Isso. E agora, enquanto você puxa o ar, olhe para cima, como se você estivesse olhando para... Agora, enquanto você puxa o ar, olhe para cima, como se você estivesse olhando a própria sobrancelha. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, segure. 1, 2, 3, 4. Continue olhando para cima, solte o ar. Isso. Muito bem. Mais uma vez. Puxa o ar, continue olhando para cima. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, segure. 1, 2, 3, 4. Isso. Solte o ar. Vai relaxando. Mantenha os olhos olhando para cima. Eu sei que os olhos estão cansados, agora com vontade de fechar, mas mantenha eles abertos. Até o momento que eu pedir para você fechar. Isso. Muito bem. E agora, enquanto você puxa o ar, e agora,
enquanto você puxa o ar, você fecha suas mãos, seus braços, faça força. E agora, enquanto você puxa o ar, feche as suas mãos, faça força com o seu braço, com a sua perna, com o seu corpo, com a sua mão. Faça força, puxa o ar, faça força, puxa o ar, faça força, puxa o ar, faça força, puxa o ar. 3, 2, 1, durma. Feche os olhos, solte o ar e relaxe. Isso, muito bem. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Isso, muito bem. Perceba o seu corpo relaxando. Perceba como você se sente bem. Isso. Perceba os seus braços relaxados. Perceba as suas pernas relaxadas. E perceba que você se sente tão bem que você nem tem vontade de se mexer. E é maravilhoso sentir assim. É maravilhoso sentir esse relaxamento em todo o seu corpo. Isso. Muito bem. E a partir de agora, foque a sua atenção em seu rosto. E perceba o seu rosto relaxado, seus olhos relaxados. Perceba que você está tão bem relaxada, que os músculos em volta dos seus olhos estão tão bem relaxados, que as suas pálpebras estão tão bem relaxadas, que você nem tem vontade de abrir seus olhos. Isso. Muito bem. E a partir de agora, comece a imaginar que tem uma luz de relaxamento no topo da sua cabeça. Bem alto. Isso. E conforme você vai passando essa luz de relaxamento por todo o seu corpo, você vai relaxando seu corpo ainda mais. Então, comece a imaginar agora que essa luz está descendo para o seu pescoço. Vai relaxando o seu pescoço, relaxando seus ombros. Isso. Vai relaxando os seus braços. Isso. Vai relaxando também as suas pernas. Leve esse relaxamento até a ponta do dedo dos pés. Isso. Muito bem. E agora que seu corpo está bem relaxado, eu vou pedir para que você relaxe seu corpo ainda mais. E para isso, você daqui a pouco, propositalmente, irá abrir e fechar os olhos quando eu pedir. E você, cada vez que abrir e fechar os olhos, irá imaginar que todo o seu corpo está desligando e relaxando ainda mais. Então, a partir de agora, puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, segure. Abre os olhos, feche os olhos, solte o ar e relaxe. Isso. Perceba o seu corpo desligando ainda mais. Mais uma vez. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar e segure. Abra os olhos, feche os olhos, solte o ar e relaxe. Perceba o seu corpo, seus músculos relaxando ainda mais. E é maravilhoso para você sentir assim. Você percebe como esse relaxamento faz bem para você. Isso. Muito bem. E a partir de agora, pela última vez, encha seus pulmões de ar novo. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o ar, segure. Abra os olhos, feche os olhos, solte o ar e relaxe. Isso. Se permita ir para um profundo e maravilhoso estado de relaxamento. Isso. Muito bem. E você percebendo esse relaxamento, você percebe que seu corpo está muito relaxado e você se sente incrivelmente bem. E é muito bom sentir assim. É tão bom, mas tão bom, que você tem vontade de se permanecer nesse relaxamento. E agora que você já relaxou o seu corpo, eu vou pedir para que você relaxe também a sua mente. E vai ser muito mais fácil para você relaxar a sua mente do que você relaxou o seu corpo. Vai ser muito mais fácil e você conseguirá fazer isso sem esforço algum. Bastará você seguir as minhas instruções. Quando você relaxa a sua mente, você consegue modificar positivamente padrões de pensamentos, interpretações e sentimentos que antes atrapalhavam você, para novos padrões de pensamentos e comportamentos
que irão ajudar você. Isso. E para nós relaxarmos a sua mente e para que você tenha todos os benefícios que você quer em sua vida, faremos da seguinte maneira. Daqui a pouco, eu farei uma contagem de forma regressiva. E a cada número que eu falar, você vai repetir a frase mais relaxado. E cada vez que você repetir a frase mais relaxado, você vai imaginar que a sua mente está esvaziando, relaxando, indo para um nível profundo de transe e relaxamento. Isso. Então, vamos começar a partir de agora. 100 mais relaxado. 99 mais e mais relaxado. 98 mais e mais relaxado. 97 mais e mais relaxado. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Isso. Percebe esse relaxamento maravilhoso em todo o seu corpo. Isso. Muito bem. E a partir de agora, perceba que a sua mente está muito mais vazia. E no próximo número, a sua mente estará completamente vazia. 97. Imagine todos os pensamentos saindo da sua mente. E você relaxa ainda melhor. Muito bem. E agora que a sua mente está bem relaxada, imagine que você está num lugar alto, bonito e seguro para você. Imagine a temperatura desse lugar. Imagine como você se sente. Imagine como é seguro para você esse lugar. Perceba como você se sente bem. Perceba que é tão bom esse lugar que você começa a imaginar como você está se vestindo. Começa a imaginar se você está sozinha, acompanhada. Começa a aproveitar, a apreciar esse lugar. Começa a perceber como é esse lugar para você. Daqui a pouco, eu farei uma contagem de 10 até 1. E a cada número que eu falar, você vai começar a imaginar que você está descendo esse lugar maravilhoso que você está agora. E quanto mais você desce, mais relaxada você irá ficar. E o maravilhoso estado de relaxamento irá tomar conta de todo o seu corpo e também da sua mente. E será maravilhoso para você se sentir assim. Então, vamos começar a descer a partir de agora. 10. Comece a imaginar que você está descendo agora. Encontre uma forma segura de descer. Pode ser um elevador, uma escada rolante, ou até mesmo voando. O jeito que você escolher será seguro para você. 9. Quanto mais você desce, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Isso. 8. A partir de agora, todo e qualquer barulho que você ouvir ajudará você a relaxar ainda mais. Nada poderá atrapalhar o seu transe e relaxamento. O único som que importa para você é o som da minha voz, para que você siga corretamente todas as minhas instruções. 7. A sua capacidade de imaginar aumenta, e você consegue imaginar com tanta luz, com tanta cor, com tanto sentimento e emoção, que você tem a sensação de estar vivenciando a própria imaginação. Isso. 6. Você sente em seu corpo todos os sentimentos e emoções que você vai sentindo de acordo com cada uma de suas imaginações. 5. A sua mente é tão incrível e poderosa que você consegue modificar padrões que antes estavam prejudicando você para novos padrões.
que irão ajudar você. 4. A sua mente é tão incrível e poderosa que ela controla todo o seu corpo. A sua mente é capaz de controlar todo o seu corpo, trazendo benefícios para a sua vida. 3. A sua mente é tão incrível e poderosa que você consegue lembrar de momentos, situações, interpretações, sentimentos que estavam no seu subconsciente, mesmo que você não lembre de forma consciente. 2. Imagine-se entrando dentro da sua própria mente agora. Isso. Imagine que você está indo para um local seguro dentro da sua mente. 1. Esteja lá agora. Um local seguro dentro da sua mente. Um local onde você tem total acesso a todas as suas memórias, sentimentos e emoções. Imagine que você está nesse local agora. E a partir de agora, a partir de hoje, todas as vezes que eu falar para você, 3, 2, 1, durma, você propositalmente irá fechar os olhos, relaxar, e ir diretamente para esse nível profundo de transe e relaxamento que você se encontra agora. Isso. Muito bem. Bom, você está aqui agora porque você tem um interesse de emagrecer. Mas muito mais do que emagrecer, você tem o interesse de ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, mais disposição, mais autoestima, mais autoconfiança, e entre outros vários benefícios que o emagrecimento e um corpo melhor e mais saudável irá trazer para você. E você sabe que para que a gente possa ter um corpo mais saudável, a gente precisa comer uma quantidade que seja realmente saudável. A gente precisa comer com qualidade para que o nosso corpo tenha nutrientes. E a gente sabe que se ao passar dos anos estamos ganhando peso, é porque estamos comendo uma quantidade errada e também alimentos errados. Porque o nosso corpo é meramente reflexo de nossas escolhas. Se temos uma vida ativa, alimentação saudável, teremos um corpo saudável. Se tivermos uma vida sedentária, alimentação errada, teremos um corpo obeso, doente. Você sabe que o nosso corpo é reflexo de nossas escolhas, nossos hábitos, comportamentos, nosso estilo de vida. Então, para que você dê o seu primeiro passo, hoje, eu quero que você decida, por você mesma, não por mim, não por mais ninguém, mas por você, que você quer começar a comer menos, bem menos do que antes. E mesmo que você coma bem menos que antes, você irá ficar satisfeita, saciada. Não terá nenhum problema com fome, desejo. Não terá nenhum problema. Eu quero que você decida que você quer comer menos. Então diga agora para você mesmo. Você quer comer menos? Para que você possa emagrecer. E para que a quantidade menor seja o seu padrão de alimentação. Assim como, por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica. Ela, de repente, começa a comer bem menos. E como o estômago está menor, ela come menos e também não sente fome. E você sabe que a sua mente é incrivelmente poderosa. Que você pode controlar o seu corpo através da sua mente. E para que você faça isso, eu vou pedir para que você comece a imaginar que você vai num consultório
de acordo com o que eu vou falando para você. Você vai imaginar que você vai no consultório fazer um procedimento para que você possa diminuir a capacidade de alimento que você vai caber no seu estômago. Então, imagine que você decidiu comer menos a partir de hoje. Diga para você mesma: eu decido comer menos a partir de hoje. Isso. Então imagine que você já tem um horário marcado numa clínica para que você possa botar um balão dentro do seu estômago. Então imagine que você está saindo de casa agora, está pegando um Uber ou pegando o próprio carro. Imagine que você está fazendo o trajeto até a clínica. Aí então você conversa um pouquinho com você mesma, dentro da sua imaginação, falando o quanto é bom emagrecer. Você tem uma conversa interna com você mesma, falando dos benefícios que você terá ao emagrecer. Falando dos benefícios que você terá quando você conseguir alcançar o corpo magro, bonito que você deseja. E você começa a desejar esse procedimento, porque você já consegue se visualizar lá na frente. Então agora você imagine que está chegando na clínica. Você começa a olhar aquela clínica bonita por fora. E aí então começa a se aproximar da porta. E quando você se aproxima da porta, ela abre sozinha. Tem um sensor ali que a porta abre sozinha. Igual as portas de shopping. Ela abre sozinha. E aí vem uma pessoa sorridente, a secretária, vem atender você. Chama você pelo nome, te atende de forma muito simpática. Ela faz você se sentir muito bem. Ela pede para você aguardar uns segundinhos, que o doutor já vai vir ajudar você. Aí você olha para a secretária, agradece e começa a perceber os passos de alguém se aproximando. Aí o doutor, muito sorridente, muito simpático, se aproxima. Não sei se ele é alto, se ele é magro, se ele é baixo. Imagine aí, como é o seu doutor que vai te ajudar agora. Ele convida você para entrar na sala. Você entra. Você imagina que ele pediu para você sentar numa cadeira, de forma confortável. Você senta. Então, ele mostra para você uma mangueira comprida, fininha. E na ponta tem um balãozinho. E ele explica para você que vai colocar daqui a pouco esse balão, essa mangueira, através da sua boca, até o teu estômago, para que você possa ter esse balão cheio depois. Você entende o procedimento? Aí imagine agora que ele está te dando uma espécie de balinha, como se fosse um comprimido, que na verdade é uma anestesia local, que vai anestesiar a sua boca, a sua garganta, todo o seu aparelho digestivo, até seu estômago, para que você possa fazer esse procedimento de forma confortável. Você toma essa balinha, já começa a sentir os primeiros sintomas, uma sensação diferente na garganta. E aí, então, o doutor pede para você inclinar a cabeça levemente para cima. E agora ele começa a colocar essa mangueirinha dentro da sua boca. Imagina essa mangueirinha entrando na boca. Ele vai introduzindo, vai entrando pela garganta, vai descendo mais um pouquinho, vai indo. E agora chegou no estômago. E agora que chegou no estômago, ele vai falar para você que vai começar a encher esse balão.
Então ele preenche 10% do seu estômago. Continua preenchendo. Imagine que preencheu agora 20% do seu estômago. Continua preenchendo. Vai preencher agora 30% do seu estômago. Continua preenchendo. Vai preencher agora 40% do seu estômago. Preenchendo mais um pouco. 50% do seu estômago. Agora, esse balão já equivale a metade do seu estômago. A partir de agora, você poderá comer apenas a metade, porque esse balão já está ocupando a metade do espaço do seu estômago. Mas ele vai encher mais um pouquinho. Encheu agora 60%. Agora você vai comer um pouco menos que a metade. Encheu agora 70%. E você vai comer um pouco a menos que a metade. Isso. E agora que o balão já está cheio, ocupando 70% do seu estômago, você vai comer bem menos que antes. E agora ele vai começar a desconectar o balão da mangueirinha. Pronto. E agora ele vai começar a puxar a mangueirinha, deixando o balão dentro do seu estômago. Isso. E agora vai tirando, tirando, tirando. Tirou completamente a mangueirinha. E esse balão está lá no seu estômago. Talvez você sinta uma sensação diferente agora no seu estômago. Uma sensação diferente no seu pescoço, na sua garganta. Talvez até um gosto desagradável na boca. Tá tudo bem. É assim mesmo. E agora, o doutor simplesmente sorri e pede para você que já pode sair. De uma forma muito simpática, muito agradável. Então você se despede do doutor, se despede da secretária e começa a voltar para sua casa. Imagine que você está saindo da clínica e voltando para sua casa agora. E você começa a perceber que uma sensação diferente você já sente. E já começa a ficar feliz, porque a partir de agora você vai comer menos. E a partir de agora você vai começar a emagrecer. Você já começa até a se imaginar como será a sua vida mais magra. Eu vou começar a contar agora de 1 até 3, e você vai começar a se imaginar mais magra. Os benefícios que você vai ter ao emagrecer. Comece a se imaginar mais magra, com vários benefícios que você quer ter quando você estiver mais magra. 2, comece a se imaginar ainda mais magra, tendo todos os benefícios quando você estiver magra. Imagina você usando a roupa que você gosta. Imagina você comendo bem pouquinho, de forma elegante. As pessoas até falam, nossa, como você é elegante comendo pouquinho. As pessoas se admiram, como é que você consegue comer tão pouquinho e já ficar saciada? E você começa a perceber que é elegante comer pouco. E você se sente uma pessoa elegante, uma pessoa fina. Você sabe que a vida é feita de momentos e não apenas de comida. Você sabe que a vida é feita de momentos com outras pessoas. Não é a comida. A comida simplesmente serve para nutrir seu corpo. E por isso, a partir de hoje, você valoriza muito mais as pessoas, os momentos, as risadas, as conversas, do que a própria comida. Afinal de contas, você gosta de ter uma vida mais saudável. 3. Imagine você num momento feliz da sua vida agora. Mais magra, bonita, se sentindo incrivelmente bem. Isso. Muito bem. Percebendo esse sentimento bom, percebendo essa sensação boa, que você já está imaginando aí de você mais magra, você começa a perceber que seu estômago realmente está com uma sensação diferente. Você começa a perceber que a partir de hoje, você decide comer menos. E você decide comer menos porque você quer se sentir melhor, você quer levantar da mesa se sentindo leve, se sentindo bem. Você decide comer menos porque você quer emagrecer e você quer ter saúde, ter qualidade de vida. Você quer comer menos porque você sabe que comer menos é uma questão de saúde, é uma questão de longevidade,
Quanto menos você come, mais jovem você fica. As pesquisas já mostram isso. Já foram feitas várias pesquisas científicas onde mostram que quanto mais a pessoa come, mais ela envelhece. E quanto menos ela come, mais saúde, mais jovem ela fica. Então você percebe que tem vários benefícios, não é apenas a questão de emagrecimento, mas também tem a ver com longevidade, com você se sentir bem, tem a ver com qualidade de vida. E por isso você decide comer menos. E agora eu vou começar a contar de 1 até 5. E no 5 você estará no aqui e agora de olhos abertos, se sentindo incrivelmente bem. 1, começa a mexer seus braços e pernas, deixando o relaxamento físico embora. 2, você percebe que você é a única pessoa responsável pelo seu emagrecimento, pela sua saúde, pelo seu corpo. E você decide ter mais saúde e qualidade de vida a partir de hoje. 3, você decide comer um pouco menos, porque você sabe que quanto menos você come, mais você vai emagrecer. E você sabe que você não precisa viver em função da comida. A comida pode sim ser usada para alguns momentos, para nutrir seu corpo, até mesmo para confraternizar com as pessoas. Mas a comida não é a razão de viver. Você decide viver com qualidade, porque a vida é muito mais do que comida, e você sabe disso. 4, você decide por uma vida mais saudável, ter um estilo de vida mais saudável, e no seu tempo você irá abrir os olhos, se sentindo incrivelmente bem, já sentindo que seu estômago já está bastante preenchido, e a partir de hoje, a partir de agora, você irá mastigar devagar, apreciar a comida, porque você sabe que a comida, você só aprecia o sabor dela na boca. A partir do momento que você engolir, você sabe que você não vai mais sentir o gosto. E por isso, você decide comer bem devagar, para apreciar a comida. E com isso, você também irá comer cada vez menos, com muito mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida. 5, no seu tempo, abre seus olhos, se sentindo incrivelmente bem, sabendo que seu estômago já está preenchido, que você pode comer cada vez menos, sem passar fome, porque seu estômago já está cheio. Porque você já sabe que seu estômago não precisa estar estufado, não precisa estar esticado. Você sabe que você pode sim comer menos e dessa mesma forma estar saciada, se sentindo bem. Isso, muito bem. Respire fundo, se sentindo bem. Isso. Meu nome é Sidney da Silveira. Eu quero agradecer você por esse momento de transformação. Comente com as pessoas o quanto a hipnose está ajudando você em sua vida. Comente também nas redes sociais e me marque, @Sidney da Silveira. Eu ficarei feliz em ver a sua marcação e saber que eu estou fazendo parte da sua transformação. E aí, pessoal, como é que vocês estão se sentindo? E aí, me conte aí, como é que estão? Tá todo mundo bem aí? Legal? Só comente aqui comigo para eu saber. Bom, pessoal, como eu percebi que o computador estava desligando por conta da temperatura alta, e como eu não gosto de ventilador, não tem ventilador aqui em casa, durante a hipnose eu fiquei abanando aqui o computador, e deu certo, hein? Deu certo, tô abanando aqui o computador, vocês podem ver que eu estou me movimentando o tempo todo, né? Eu tô abanando o computador aqui para manter ele ligado, e deu certo, consegui terminar a nossa live. Já vou verificar o que eu posso fazer para resolver o computador para amanhã, para que amanhã a gente não tenha esse mesmo problema, né? Porque hoje eu já troquei várias peças do computador hoje, inclusive, porque eu queria fazer uma manutenção, mas pelo visto eu vou ter que trocar mais algumas agora. Então, eu queria saber de vocês aí, como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Todo mundo já abriu os olhos? Quem não abriu os olhos ainda, pode abrir. 1, 2, 3, abre os olhos. Isso. Se sentiu mole, adormecida. Tudo bem, se você adormeceu, tá tudo bem. Falando que você adormeceu, né? É o seguinte, algumas pessoas, eles vão defender a ideia que a hipnose tem que ser acordada, tá? E você vai ver isso diferente de profissional para profissional, certo? E assim, o que acontece? Muitas vezes a gente acredita que a hipnose tem que ser acordada porque a gente responde algumas coisas, né? Porque a gente, em processo regressivo, por exemplo, em processo de regressão a pessoa tem que estar acordada, porque eu vou fazer perguntas para a pessoa e eu não tenho uma televisão para estar vendo, né? Eu tenho que perguntar para a pessoa e a pessoa vai me dizer o que está acontecendo ali. Então, neste caso, tem que ser acordada. Mas, por exemplo, em audio-hipnose, que é gravado, né, não tem problema se você dormir, tá? Não tem problema. Porque a sua mente subconsciente, ela nunca dorme. A sua mente subconsciente, ela nunca vai dormir. Ela sempre está atenta a tudo. Tanto é que quando você está dormindo, realmente dormindo na sua casa,
Se tem algum barulho estranho, você acorda, porque a sua mente está ligada, sua mente subconsciente, né, sua mente inconsciente, ela está atenta a tudo. Por isso que você acorda, né, tem um barulho estranho lá. Não, eu não digo despertador, né, porque o despertador é um som que você já está acostumado, então pode ser que você não acorde. Mas um barulho estranho, que foge do padrão, que você percebe algum sinal de perigo, você vai acordar, né, porque a sua mente subconsciente vai ficar alerta, né. Então, mesmo que você durma durante a hipnose, a sua mente subconsciente ela está alerta e vai sim fazer essa programação acontecer em você, tá bom? Se você ainda assim ficou com dúvida, qualquer coisa assim, tá? Não se preocupe, tá? Repita a hipnose e você vai ver que ela vai funcionar muito bem para você, tá bom? Então, eu espero que tenha tirado a dúvida aí. Sim, incomoda, realmente incomoda mesmo, né? Porque a gente quer ver a sensação, a gente quer ter aquela sensação que tá participando, né? Sinto que minhas pernas ficaram cansadas nesse momento, como um cãibra. Sim, pode ser efeito da hipnose mesmo, tá? Perdoe, Sidney, não consegui me concentrar porque me lembrei do meu marido. Poxa, que pena, que pena. Hoje estaria completando 71 anos, hoje, aniversário dele seria? Poxa, meus pêsames aí, Erika. Foi recente, né? A gente já conversou pessoalmente, já te liguei, né? Já conversou sobre isso. Não tem por que a gente ficar aqui na live falando, mas depois, se você quiser, eu posso conversar contigo lá no WhatsApp, tá bom? Só depois no WhatsApp lá me dá um toquezinho. Eu quero saber como é que você está, tá bom? Aí, se você quiser ajuda, me fala, tá? Ocorre muitas vezes durante meditação guiada. Toda meditação guiada é uma hipnose, né? Eu já falei isso aqui em outras vezes, né? E às vezes, quando você está com cãibra, alguma coisa assim, pode ser a sua mente querendo tirar você daquele ambiente, né? Querendo tirar você dessa concentração, tá? Então ela fica meio que atrapalhando você para tentar desconcentrar você. Mas insista, tá? Insista, continue, porque a hipnose, a meditação, ela sempre vai trazer um resultado positivo para você. Então, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não importa o que esteja lá, você vai conseguir limpar isso aí, tá bom? Então, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de estar fazendo uma pergunta, alguma coisa? Me faz aí mais uma pergunta, só para eu poder saber. E vou pedir para você aqui, tá? Para postar alguma foto, postar algum texto, alguma coisa, relacionando aí o desafio de emagrecimento. E eu vou pedir para que você poste lá, né? Quando você postar, no texto que você está escrevendo, lá você vai botar assim, @Sidney da Silveira, aí você vai dar um espaço e você vai botar hashtag decididamente saudável, certo? Quando você botar o @Sidney da Silveira, você me marca, né? Vai aparecer até minha fotinha, tudo. Você me marca e aí eu vou ter acesso, eu vou conseguir ver isso, né? Então faz isso no Store, faz isso no teu post também, para que eu possa ver lá e até mesmo remarcar você no Store, né? Eu posso repostar a sua Store também, tá bom? Então forte abraço, um beijo no coração e vejo vocês amanhã. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou fazer a enquete aqui, para ver qual que é o horário que a gente vai fazer amanhã, e aí a gente já bate o martelo amanhã de manhã no máximo, tá? A hora que eu acordar já vou ver, já vou contabilizar e já vou avisar para vocês o quanto antes, para que você possa se organizar e participar ao vivo aqui com a gente, tá bom? Forte abraço, beijo no coração e Deus abençoe todos vocês. Fique atento à quantidade de comida que vocês vão comer, tá? Consciente, mastigando devagar. E amanhã me contem como foi a experiência de comer menos. Tá? Me conte amanhã como foi a experiência de comer menos. Saiba que a hipnose, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas você tem que querer, tá bom? Então faça acontecer, faça querer acontecer, tá bom? Coma devagar, mastigue bem devagar, aprecie a comida e você vai perceber uma mágica acontecendo aí no seu estômago, tá bom? Forte abraço, beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.